de Atos capítulo 2, permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, né? E em toda a alma havia temor. Daí então eu identifico esta marca, esse vestígio na igreja primitiva, né? Uma igreja que cresceu dentro da vontade de Deus, uma igreja que a sua estrutura física, numérica, e de forma contínua esse crescimento acontecendo, a igreja primitiva, ela não se afastou, né? Nós estamos precisando aqui do Wi-Fi, mas o pastor João daqui a pouco ele já coloca aqui de novo. Qualquer alteração você nos informa. Porém, apesar de todo esse crescimento, a igreja primitiva manteve-se, né? Cresceu-se com qualidade. Em toda a alma havia temor. Temor é o aferidor, né? De todo e qualquer crescimento numérico, né? Quando se trata da igreja, quando se trata né? dessa ala religiosa, é necessário que se tenha um aferidor realmente desse crescimento numérico, desse crescimento quantitativo ser de qualidade. E qual é o aferidor? Temor. É o que havia na igreja primitiva. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque é para que você entenda, amados irmãos, pastores, líderes que estão nos assistindo e podem nos assistir, que Deus não é contra o crescimento numérico, de maneira nenhuma, né? Deus é o patrocinador, né? Do crescimento numérico. Perceba que ele escolhe 12 discípulos e depois vai aumentando o número de discípulos, né? E hoje são como areia da praia do mar. E o evangelho, quando eu falo o evangelho, eu falo desse conjunto de ensinamento, de doutrina, que tem como âmago do seu ensinamento a pessoa de Cristo, né? Cristo é o centro de tudo isso. O evangelho da boas novas, né? O evangelho que se desenvolve com a intenção primária, primordial da expansão do reino. Então, todo e qualquer crescimento precisa ser identificado se nesse crescimento numérico está havendo também a expansão do reino, não no sentido de número de igreja, de célula, expansão do reino, se Cristo verdadeiramente está vivendo, se Cristo verdadeiramente habita na vida destes que formam, né, esta igreja local, né, essas igrejas local, né, essas igrejas regional, se forma realmente a eclésia, o corpo de Cristo. Nós temos uma informação, e agora em 2020, o Instituto de Pesquisa Datafolha publicou que os evangélicos representam, né, ali em 2020, 31% da população brasileira. Isto equivale, amados, a 65,4 milhões de pessoas evangélicas. Você entende isso? Olha a expressão, né, dessa pesquisa, né? Então, não dá para ignorar que está havendo sim um crescimento quantitativo. É fácil de perceber. Quantas igrejas tem no seu bairro? Quantas igrejas tem na rua da sua casa? Quantas igrejas tem dentro da sua cidade? Há lugares que não tem nem como mais enumerar.
né? É um número imensurável de templos. E isso estou falando da construção do templo. Mas estamos aqui agora falando desta igreja representada em pessoas e indivíduos que cooperam naquela igreja. Então, 65,4 milhões, hoje estamos em 2021, é muito mais, né? Então você percebe sim que há um crescimento quantitativo, e não se pode negar também que há um crescimento qualitativo, né? Eu tenho certeza que existe, mas o nosso foco aqui é trazer, elucidar, né? Em uma rápida avaliação, dentro de uma visão holística, né? Se realmente esse crescimento numérico, quantitativo, na sua visão, na sua percepção, né? Por aquilo que você avalia nas atitudes, no comportamento desta pessoa que afirma ser cristão, como você está avaliando e como você está se avaliando, né? Não é só uma avaliação de fora para dentro, mas uma avaliação também de dentro para fora. Você que, né, veio para uma igreja, já está há alguns meses, já está há alguns anos, você que hoje frequenta, né, de forma consecutiva, né, os cultos de uma igreja, como você se avalia como cristão, né? Como que você se enxerga, né? Qual o divisor que você identifica do antes de você ser crente, agora como crente, e de lá para cá? O que você tem percebido de valor, de melhora, né? De mudança na sua vida? Não me refiro numa mudança só indumentária, refiro-me da sua vida, né? Daquilo que você é como ser humano. Uma mudança, na verdade não é nem uma mudança, uma transformação de dentro para fora. Como que você está se avaliando, né? Irmão Ronaldo e sua esposa Eliane da sede, né, estão nos acompanhando na live. Meu abraço, Deus abençoe os irmãos que estão aí compartilhando, compartilhe, né? Você que vai ficar um pouquinho aí, né? Compartilhe, nos ajude, doe, né? Faça uma oferta compartilhando essa live, esse conteúdo que pode ajudar a muitos. Tocando nesse assunto, né? Dentro dessa pesquisa da Datafolha, do próprio IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Vem apresentando, né, um crescimento, né, no segmento neopentecostal, né, protestante, tradicional, né, vem apresentando esse crescimento. Pastor Charles, da Igreja Shalom, está acompanhando essa live. Meu amado, meu abraço, meu digno pastor, obrigado por estar aí, né, acompanhando, né? Queria muito o senhor como pastor, né? E que é pastor de uma igreja, né? Eu estou falando sobre Atos capítulo 2. Na semana passada a gente tocou no livro de Mateus capítulo 10, né? Onde Jesus diz em um dos seus versículos: de graça recebeste, de graça vos dai. E eu pontuei ali o evangelho com uma certa visão mercadológica, né? Onde o interesse é mais pelo ter, né? Do que necessariamente pelo ser, né? Pelo valor que agrega nas pessoas. E hoje eu estou entrando aqui dentro desse contexto falando que Deus não é contra o crescimento. Está aqui, né? A igreja, ela crescia de tal forma, né,
A igreja crescia de tal forma que incomodou, né, os próprios os sumos sacerdotes da época, o clero religioso, né, os detentores da religião tradicional, o judaísmo, né, começou a ver o avanço do cristianismo de tal forma que os próprios se tornaram inimigos diretos dos cristãos. E claro, Roma, que buscava nesse olhar do clero judaico negativo para os cristãos da época, que eram judeus também, buscava também se estabelecer, né, os imperadores com a síndrome, né, de quererem ser imortal, ser deuses, né, também, na verdade, o clero religioso e o clero político, né, as autoridades políticas se uniram, né, em busca de um interesse pessoal, de um interesse institucional. Então, Deus não é contra o crescimento, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. É interessante que isso está muito dentro do mesmo conceito, né, do apóstolo Paulo, nascida da igreja AD, Ministério de Santos. Seja bem-vinda, minha irmã Cristina, da sede, acompanhando aí. Deus abençoe, Cristina, espero que esteja melhor, né? Estão nos saudando com a paz do Senhor. Shalom, meus amados. Muito obrigado, muito grato pela participação. Compartilhe, tá bom? E lá, nos visite também no nosso canal, no YouTube, dê o seu like, se inscreva lá, né? E logo, logo nós vamos voltar também a transmitir essa live pelo Instagram. Então, Deus não é contra o crescimento. Agora, é interessante também o apóstolo Paulo, ele percebe esse crescimento e sabe que esse crescimento é do interesse de Deus, apenas se coloca dentro de uma visão diferente. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Mas Deus deu o crescimento. 1 Pedro 3, 1 Coríntios, né? 3 e 6. Amados, o que eu desejo compartilhar com os irmãos é que na igreja primitiva é apresentado, vou aplicar aqui a exegese, apresentar dois crescimentos. Não se pode negar, né? O crescimento numérico é resultado de um crescimento produzido pelo próprio Deus. O crescimento da igreja, na igreja primitiva, ela em todo momento ela foi desenvolvido com um alto nível de qualidade. Foi um crescimento com excelência. Note que a igreja cresceu. Em uma década, a igreja cresceu com mais de 50 milhões de pessoas, né? E servindo, se entregando, renunciando, sofrendo martírio, sendo perseguido, sendo maltratado, porque ser cristão no primeiro século era muito diferente do que se identifica hoje, né? Hoje, ser crente, de certa forma, se tornou status. Quando você fala, sou crente, sou da igreja tal, meu pastor é status, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que é bem diferente, né? Hoje, é difícil ser cristão, é difícil ser um crente, não é fácil, né? E um mundo globalizado como o nosso, né? Onde você tem o mundo na palma da sua mão,
tudo fica um pouco mais desafiador. Mas na época dos nossos irmãos do primeiro século, o preço de se tornar cristão era muito alto, né? Há uma palavra no livro de Atos que fala um pouco disso, quando fala que os cristãos foram dispersos, ou seja, saíram sem rumo, não tiveram oportunidade de se despedir dos seus familiares. Eles saíram correndo. Não foi uma saída planejada, não foi uma mudança onde se coloca as coisas no caminhão, né? E se tem uma casa onde no destino. Não, saíram sem rumo, foram espalhados pelo mundo. Porém, aonde os crentes do primeiro século chegavam, ali chegava uma semente do Evangelho. Deus seja louvado. De tal forma que percebemos então, né, o nascimento do cristianismo crescendo, tanto em Jerusalém como fora de Jerusalém. Realmente, a ordem de Jesus de pregar o Evangelho em Jerusalém, né, e até os confins da terra, realmente, isto foi realizado na íntegra. O Evangelho cresceu de uma forma extraordinária, porém, crescia com qualidade, né? A vida das pessoas, elas interpretavam a própria Bíblia. Em Atos, os nossos irmãos foram chamados de cristão, né? Mesmo sem um livro bíblico, né? Mesmo sem a Bíblia ter sido traduzido, né? Nossos irmãos, eles, a geração da época, eles conheciam Cristo pelo comportamento na vida dos nossos irmãos. O Evangelho cresceu pelo bom testemunho que os cristãos do primeiro século, apesar de toda a perseguição, apesar de todo o desafio que se tinha que enfrentar para aceitar a fé em Cristo Jesus, certo? A igreja crescia, né? Os incrédulos da época, os não cristãos, os gentios foram impactados, né, pelo bom testemunho. A igreja cresceu de tal forma que o próprio Pedro percebeu que o Evangelho ele não foi, né, uma obra, o sacrifício de Jesus Cristo, né? Ele não foi uma obra regional, um sacrifício nacional. Quando ele se depara diante de Cornélio, e ele, depois de ter tido aquela visão, depois de ter percebido como Deus estava se relacionando com os gentios, ele diz a Cornélio: agora eu sei verdadeiramente que Deus não faz acepção. Até Pedro se assustou, ele ficou perplexo. Paulo, né, foi esse homem que teve uma participação importante, né, nessa transição da tradição judaica para o Evangelho da graça, né? Então, perceba que a convenção em Jerusalém se reuniu para debater o assunto, porque o crescimento foi além dos portões regionais, foi além do território, né, sagrado de Jerusalém, porque a visão de Deus é a visão do mundo, e é a visão de salvação para todos. Então, se a igreja primitiva
teve um crescimento numérico, sem perder a qualidade. Quando eu falo qualidade, estou falando do testemunho, né, desse cristão que representa Jesus Cristo, não por aquilo que fala, e não simplesmente identificado porque ele carrega uma Bíblia. Hoje a identificação é no artefato que usamos ou na maneira, né, como nos dirigimos aos nossos públicos, aos nossos ouvintes, né, dependendo da profundidade que temos de conhecimento no contexto sagrado, nos 66 livros da Bíblia, somos identificados como cristão ou não. Ah, você já foi crente, você conhece a Bíblia, com certeza você já foi crente. Porém, apesar de tudo isso, né, de toda essa identificação que deixa claro que somos cristãos, se percebe que é uma perda de qualidade. Quando as pessoas elas vão para o tete a tete, quando as pessoas nos conhecem de perto, elas são impactadas por uma decepção negativa, né? Uma decepção surpreendente, que chega a impedir até mesmo estes de ou continuarem ou de se dirigirem, né, uma igreja. Necessidade que eles têm de aceitar Jesus, porque eles avaliam o evangelho no comportamento de uma pessoa que se diz cristão, no comportamento, na atitude de uma pessoa que está dentro da igreja, no comportamento ou na atitude de um líder, né, de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de um reverendo, né, do bispo Grã. Tanta nomenclatura que tem nos nossos dias, né? Porém, não passa muitas vezes de nomenclatura, porque a atitude, o comportamento, ela contradiz a nomenclatura, né? Recebemos a identificação de cristão, como disse lá em Atos, né? Pela primeira vez, os nossos irmãos são identificados como cristão. Eles não estavam com Bíblia na mão, eles não estavam simplesmente. O que fez aqueles crentes se identificar como cristão? Em outras palavras, eles viram o comportamento de Jesus na vida daqueles irmãos. Eles vivenciaram o evangelho de empatia. Eles vivenciaram o evangelho da transformação. Eles vivenciaram tudo aquilo que Cristo pregou, que Cristo ensinou, o legado que Cristo deixou na vida desses apóstolos, na vida desses cristãos, na vida destas pessoas que foram violentadas pelo Império Romano, que serviram de chacota, né, nos grandes coliseus, né, serviram de atração, né, para a comunidade da época, né? Sendo violentados, sendo comidos por leões, né? Vivo, crianças sendo arrancadas do ventre das suas mães. O general Tito, né? Ele provocou nos anos 70, né, um massacre dos cristãos, né? Falamos muito do Holocausto, né? Mas Tito, o general Tito, ele fez, né? Ele gerou um terror, né? Ele cercou a própria cidade com os cristãos, né? Queimando vivo, sendo sacrificado vivo. Porém, a qualidade desse crescimento, enquanto mais morria, mais crescia, né? Enquanto mais se punia, mais motivava esses crentes em servir a Deus. Note que eles não tinham templo. Nas casas, em lugares escondidos, se reuniam, cultuavam a Deus, servindo a Deus, né? Servindo a Deus, louvando a Deus, olha só, louvando a Deus, em um cenário de
de tortura, louvando a Deus em um cenário de perseguição. E se louvar a Deus aqui não é só cantar, não. Pregando, testemunhando, né? Colocando, né, suas vidas como prova ocular do Cristo ressurreto, do Cristo que veio trazer o Evangelho de boas novas. Então, é o que a gente não está vendo hoje. Há um crescimento? Há um crescimento. Há realmente um número de igrejas espalhadas nos quatro cantos da terra? Há. Mas o que a gente percebe é a perda de qualidade. Está chegando daqui, Vale Cunha diz: olá, pastor, aqui é o locutor Sérgio. Muita saudade de você, pastor. Manda um abraço aí para mim. Meu grande amigo João Batista, aqui é o locutor Sérgio. Que você se lembre de mim e ore por mim. Me ajuda aí, porque tem um Sérgio aqui da nossa Rádio FM também, que é um amigo, né? De vez em quando eu te escuto, viu, Sérgio? Não os modão lá, sabe? Mas eu gosto muito de uma programação que ele faz aqui em Registro, que é muito boa. E, irmão Sérgio, meu abraço, meu amado, um beijo no seu coração, Shalom Adonai, que prazer tê-lo aqui. Irmão Juliano, me informe aí aonde o irmão Sérgio mora, né? Tem mais detalhes aqui para mim valorizar essa presença marcante. Meu amado irmão, antes de você sair, faça aí um compartilhamento, tá bom? Você acredita que está aí procurando alinhar o seu raciocínio? Estamos falando do crescimento, que Deus não é contra o crescimento, tanto é que foi ele o ativador do crescimento da igreja do primeiro século. Porém, a Bíblia diz que em toda alma havia temor, e esse temor fazia um divisor de água na vida dos nossos irmãos. Ele mora no Arapongal. Um abraço, meu amado. Deus que abençoe. Que bom tê-lo por aqui. Amém? Então, e o apóstolo Paulo também, ele fala desse crescimento. Ele fala que Deus deu o crescimento. Queridos, eu fico perguntando qual o crescimento que quando fala em crescimento se atribui a Deus, né? Se atribui a Deus. Porém, quando falamos em crescimento hoje, na igreja contemporânea, esse crescimento ele é reclamado, né? Se reclama esse crescimento para o pastor, né? E de maneira nenhuma eu estou dizendo que ele não é sim um elemento que tenha participação. Mas olha que o apóstolo Paulo, ele fala no mesmo contexto que Lucas está testemunhando para Teófilo, né? Do crescimento da igreja. Ele está dizendo que o que fazia a igreja crescer no primeiro século, era o Senhor. O Senhor acrescentava aqueles que se haviam de se salvar. Essa expressão, se salvar, a miúdos, pessoas que saíam das trevas para a luz. Pastor Dário da Série também está acompanhando a live. Meu nobre companheiro, meu pastor, meu amigo, é meu imediato aí na sede aí, que vem crescendo, me dando orgulho de ver ele se desenvolver, e com outros pastores, pastor Renato, pastor Valdilino, pastor Ezequiel, e essa gama de pastores que eu tenho a honra de servi-los. Deus abençoe, né? Então, voltando aqui, quem está gerando o crescimento é o Senhor. E olha o escopo, olha o objetivo. O Senhor gera um crescimento, mas esse crescimento estava... aqueles que se converteram na igreja do primeiro século a se salvar. Certo? O que eu percebo é que o crescimento que está havendo hoje
ele me dá um sentimento que ele não está sendo acompanhado, né? Com esta sincronia, com esta harmonia, com esta cooperação de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu plantei, ele não deu crescimento. Agora, para ter crescimento, alguém tem que plantar. Ele está dizendo que ele foi o apóstolo, o fundador da igreja em Corinto. Só que diante das demandas, diante das perseguições também que se levantaram contra Paulo, alguém teve que manter aquela semente que veio a brotar, né, com vida, com condições. E aí surge na continuidade do trabalho um homem chamado Apolo, né? Um grande orador, né? Eloquente, um judeu também convertido ao cristianismo, né? Que dá sua contribuição extraordinária, regando a semente. Ou seja, Paulo planta, Paulo aduba, né? Vem Apolo, né? Cuidando dessa semente que é representando os crentes, né? Os novos convertidos ali na cidade de Corinto. Porém, aí vem uma palavra: quem deu o crescimento? Desculpe aqui, eu não estou subestimando, né, a sua competência, a sua capacidade, mas ele não está falando de um crescimento, né, de um desenvolvimento biológico, né? E Paulo também, ele não está falando, agora eu vou usar a expressão, não está falando somente, porque também era, de um crescimento numérico. O apóstolo Paulo e Lucas, ao informar do crescimento da igreja, ele está falando da mudança, da transformação. Ele está falando da maneira como aquelas pessoas se comportavam após ao encontro com Jesus. Nós temos uma palavra que interpreta muito isso, Gálatas, capítulo de número 1, 8 e 9. Paulo diz assim, né? Aliás, Gálatas, né? No capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, ele se expressa dizendo: meus amados filhos, estou sofrendo por vós, como se estivesse com dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Se tem um teólogo aí me assistindo, né? Se tem aí os nossos pastores que já estamos com 77 compartilhamentos, que benção, glória a Jesus, né? Ele está dizendo, o irmão Sérgio está dizendo que a internet dele está ruim, aqui também está difícil, está dando trabalho para o pastor João aqui. Estamos com 77 compartilhamentos, Deus abençoe o pastor Dário e toda a equipe de irmãos que já estão aí e muitos que estão nos acompanhando, viu? Eu estou trazendo de novo esta temática, né? Porque fui um pouco criticado no particular, alguém se ofendeu, né? Por entender que eu falei contra essa liturgia, né? Que se estabelece dentro do templo, de maneira nenhuma eu quis atingir uma campanha promovida com voto, né? Com recursos que se perdem, de maneira nenhuma. Se você voltar a assistir a live, da primeira live, o que foi pontuado ali o que foi pontuado, o que foi desenvolvido eu apresentei uma temática onde o que Cristo deu de graça está sendo comercializado. Uma coisa é um irmão reconhecer um crente que coopera numa igreja, que coopera, ele é abençoado ali. Quando dá problema no casamento, ele recorre àquele pastor, né? Quando a igreja precisa desse apoio, a igreja precisa, né, desse profeta, desse sacerdote, digno é o obreiro do seu salário.
Não é contra isso que eu estava dizendo. O recurso na igreja tem seus apoios bíblicos, mas eu estou falando da exploração. Eu estou falando quando o ritual para se resolver um casamento, ele é estabelecido um preço, né? É disso que eu estava pontuando na live passada. Quando alguém, para conseguir uma vaga de emprego, por não estudar, né? Por se alimentar do pão da preguiça, né? Não estuda, não busca se reciclar, num mercado tão concorrido que você não pode ser bom, você tem que ser bom todo dia, você tem que ser o melhor naquilo que faz, tá entendendo? Aí transfere essa responsabilidade para a igreja, e não tem nada contra, Deus abre a porta mesmo, mas muitos estão desempregados porque come o pão da preguiça mesmo, né? Não sabe ser submisso. A Bíblia diz em Romanos 13 que é preciso reconhecer que precisamos ser submissos ao nosso pastor, aos seus senhores, desde que eles não venham violentar os nossos princípios morais, nossos princípios éticos, sociais e cristãos. Não tem nada contra em obedecê-los, é por isso que recebemos, né? É por isso que há uma remuneração. Porém, quando a cura, quando os efeitos da fé passa pelo processo somente de uma cobrança, então, foi nesse contexto. Então eu vejo que nesse contexto o evangelho perde a qualidade, porque tem muita gente agradecido sim, porque muitas vezes a pessoa, né, por detrás dessa oração, que segundo alguns a oração é forte, vou repetir, forte é Deus. A oração não é forte coisa nenhuma, forte é Deus, poderoso é Deus, né? Mas quem está por trás dessa, né, dessa égide, né? Quem está por trás dessa nomenclatura, né? Violentam pessoas carentes, né? E alguns por falta de discernimento, porque a sua fé, a fé do doente também, ela faz parte desse resultado, e alguns não entenderam dessa forma, não tem a resposta desejada, pagou por aquilo, deu algo em troca por aquilo, e aí não tem o resultado almejado, começa a viver uma vida vegetativa, de decepção, de revolta contra pastores, contra evangelistas, contra profeta, contra a igreja, odiando Deus e todo mundo. Nada relacionado a crente presta mais para essa pessoa. Isto não é perda de qualidade, gente? Se o que foi receber, se o que foi dado de graça fosse dado de graça, a pessoa não tinha direito de reclamar, né? Eu não sei quem me contou esse testemunho de alguém que cobrou um determinado pastor para pregar e chegou a dizer que cada dia tinha um valor. Eu não vou aqui dar detalhes que me vi agora, né? Isso aqui é tudo ao vivo. E esse pastor, ele disse o seguinte: não, eu pago você sim, não tem problema. Só que eu quero tantas pessoas batizadas com o Espírito Santo, eu quero tantas pessoas curadas, eu quero tantas pessoas afastadas voltando para a igreja, eu quero um número de pessoas aceitando a Jesus. Aí o molho ficou mais caro do que o peixe, e o guru, né? O guru o Deus humanado, comedor de arroz com feijão, desistiu da agenda. É isso que nós temos que fazer. Estão cobrando? Tem preço para você pregar? Ok. Uma coisa é uma oferta voluntária, que aproveita a oportunidade. Eu, graças a Deus, vou sempre, tive com o pastor Leasco, eu quero mandar meu abraço, beijo no seu coração. Assembleia de Deus, Bom Retiro, fez um grande trabalho, Homens com Propósito, pregou lá. Meu amigo, pastor Melquisedeque, foi muito difícil falar depois dele, mas Deus
nos deu graça e Ele ofertou na minha vida. Depois que cheguei em casa, eu agradeci a Deus. Mas o pastor Leastro e outros pastores que recebem na sua igreja e no seu púlpito sabem que nunca eu pedi um determinado valor. Mais do que justo que pelo menos a gasolina, a despesa, porque o carro não gasta só gasolina. Porque se nesse trajeto um carro desse bate, fura um pneu, né, é preciso que essa igreja também tenha consciência. Uma coisa é o preço da exploração e outra coisa também é o aproveitamento daqueles que convida, chama e simplesmente Deus vai te recompensar e manda você embora, né, que muitas vezes você tirou do bolso. Pastores como eu, graças a Deus, tem uma igreja, mas muitos itinerantes sofrem. Voltando aqui, tudo isso é para agregar item para que você possa avaliar que o evangelho dos nossos dias cresce numericamente, mas ele perde o evangelho. Ele perde, aliás, a qualidade, né? O evangelho do século I, o evangelho do século XX, ele cresce ainda assim, de forma quantitativa e de forma qualitativa, mas só cresce nessas duas esferas e ao mesmo tempo se completando na igreja onde Cristo é o cabeça, na igreja onde homens, bispo, apóstolo, pastores, né, e outras nomenclaturas aqui tenham pelo menos a sensibilidade de dizer, como Paulo disse, meus filhos amados, né? Eu não estou triste porque você não trouxe a quantia que eu estava esperando você trazer, né? Eu não estou frustrado porque você prometeu dar um carro, uma casa e não deu desta campanha. Eu estou sentindo dores como de parto e vou sentir, em outras palavras, porque o meu objetivo não é simplesmente lançar sobre vocês uma palavra de triunfalismo, uma palavra de autoajuda. A minha visão, o meu esforço, o meu objetivo primordial é que Cristo seja gerado em vós. Então vem aí essa grande pergunta. Esse crescimento que está acontecendo dentro das nossas igrejas, ele realmente está contribuindo para Cristo está sendo gerado nessas pessoas? Porque é aí que vai se pontuar a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Não é simplesmente o lugar onde se frequenta, mas verdadeiramente a marca de um cristão, ela só vai ser percebida, a marca de um legítimo cristão, ela só vai ser manifestada se o Cristo ressurreto estiver morando na vida destas pessoas. Caso contrário, elas vão frequentar um lugar que afirma ser um lugar próspero, numérico, né? Porém, a esposa percebe que o marido vai nessa igreja, mas ele continua com as mesmas práticas que ele tinha antes de ir para essa igreja. O marido vai perceber que essa mulher vai de manhã, vai de tarde, vai de noite, vai de madrugada, não dorme, já dorme lá na igreja mesmo, né? Mas só que a atitude daqueles que vivem mais perto, tanto desse marido, ou tanto dessa esposa, percebe que não há novos frutos. Não há evidência de uma atitude de um novo cristão em Cristo Jesus. Pessoas que estão dentro, frequentando igrejas, né? Mas ao mesmo tempo ainda permanecem amargos, né? Ressentidos, rancorosos, né? Cheio de ódio,
né? Cheio de maldade, praticando ainda, né? A prática do engodo, né? Armando cilada para as pessoas. Como é que essas pessoas que qualidade o Evangelho ele vai apresentar? Porque quando eu falo a perda de qualidade, a perda qualitativo, né? A perda no qualitativo, eu não estou falando que o Evangelho perdeu a qualidade. O Evangelho é aquele Evangelho que se manifestou na igreja primitiva, certo? E que existe até o dia de hoje. Mas eu me refiro à forma como nós estamos aplicando este conceito, esse novo conceito de Evangelho. Eu vou ler um versículo que vai identificar, talvez ajude você a entender que o crescimento dos nossos dias está diferente do crescimento da igreja primitiva. É claro que está diferente, pastor. É um novo mundo, é um mundo globalizado. Eu não estou falando de tecnologia. Eu estou falando de ser humano. Eu estou falando do poder do Evangelho. É transcendental, meu amigo. Paulo disse que a palavra da cruz para aqueles que perecem, né, é vergonha. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O Evangelho é transcultural, é transcendente. Ser humano mau no século I só mudou a estratégia da maldade, mas ele continua mal hoje no século XXI. Compreende isso? E a única coisa que pode melhorar esse ser humano é o poder do Evangelho. É a palavra de Deus genuína sendo plantada, semeada, regada, e Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, se desenvolvendo dentro da vida dessa pessoa. Olha que eu quero ler, Gálatas 1, 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado, seja anátema. Aí você vai perguntar, mas pastor, tem outro evangelho? Não, não tem outro evangelho. Pastor Ezequiel Rodrigues, presidente da comunidade, venha teu reino, venha nós o teu reino, está apagado aqui, né? Venha o teu reino. Em Jacupiranga, estava dizendo aqui, pastor Ezequiel, que ficou tudo acertado para ontem, né? Mas aí já estou te comprometendo aqui para os 77 compartilhamentos, que já está até mais, e os que estão nos assistindo, que segunda-feira, terça-feira que vem, viu? Nosso gerente da live aqui, pastor João, fez uma avaliação e disse que terça-feira é um dia melhor. Vou receber aqui pastor Ezequiel, pastor Celso Trindade também vai estar conosco, se bem que eu falei na segunda-feira, vou voltar a falar com ele, e o pastor Melk também, que a gente vai estar aí conversando. Meus amados, não é que existe um outro evangelho, não tem um outro evangelho, mas Paulo, ele está falando contra algumas pessoas que estavam perturbando os irmãos que aceitaram a Cristo em Gálatas, compreende? E eles estavam usando um método, né, que estava pervertendo o evangelho genuíno. Não é que o evangelho genuíno perde a sua forma. Palavra de Deus, é inerrante palavra de Deus, viva e eficaz. Mas o que estava acontecendo em Gálatas é o que acontece nos nossos dias, e assim como na vida, na individualidade, dependendo da forma como essa pessoa começa a receber esse método que alguém afirma ser o evangelho, se ele tiver carregado
né? Se ele estiver sendo pervertido, que nada, mas o que é perverter o evangelho? Quer dizer, acrescentar ou diminuir, alterar, mudar a forma, perverter. Alguns, né, os gnósticos da época, estavam pervertendo, né, alterando, diminuindo, acrescentando. Está entendendo? O evangelho. Ou seja, Paulo diz assim, ó, mas ainda que nós mesmos. O que Paulo está dizendo? Paulo está afirmando aqui, quando ele diz, mas ainda que nós mesmos. Não sei se os senhores vão concordar comigo, mas tem muita gente pregando o evangelho dele mesmo. É ele que salva, é ele que cura, ele é mais forte do que o diabo. Olha, sabe, eu chamo isso o evangelho antropocêntrico, né? Eles tiram Deus do meio e assumem o trono. Acham, né? Eu também aqui já estou exagerando, estou dando muita bandeira para esses caras aí, compreende? Mas eles ficam se achando, né? Então, está aqui, mas ainda que nós mesmos, é possível um homem começar a disseminar o seu próprio ensino? O que você acha, vocês que estão nos assistindo? É possível? Olha, nós temos um contexto bíblico, né, que nos deixa bastante atento. Quando Pedro diz que a palavra, ela não vê, a origem da palavra não é de uma interpretação particular. E claro que os teólogos já vêm dizendo que a gente aplica errado. Não, eu não acho que aplica errado. Tem que aplicar os dois sentidos, sim. O primeiro sentido é para nos fazer compreender que a Escritura, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Não foi um homem que alguém, né, que começou a viver no seu momento de isolamento devocional e criou lá uma regra, criou uma doutrina, né? Não. E ela também não é de interpretação particular. Nenhum homem tem autoridade para ficar, né, pervertendo o texto sagrado, aumentando, tirando, e tudo isso para se alimentar do interesse que muitas vezes é unicamente, exclusivamente financeiro, né? Com a única intenção de agradar os seus ouvintes, com a única intenção, diferente de Paulo, não sentindo dores como de parto, mas sentindo dores porque quer viver uma vida fora de padrão, né? E por estar longe desses recursos, né, dessas realidades, começam a perverter, começam a aplicar coisas que não existem, né? Começam a prometer coisas que jamais essas pessoas vão receber, e se recebe é porque Deus é misericordioso. Deus não vai perder tempo, Deus não vai mesmo, tá entendendo? A palavra da cruz encontrar oportunidade, sim, mesmo que os interesses sejam outros. Então, Paulo disse, se eu mesmo, ele disse, e ainda que venha um anjo, porque, né, dependendo de quem está falando, tem mais veracidade o que um ser humano fala do que Deus, né? E aí, né, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Não tem outro evangelho. Porém, homens presunçosos, arrogantes, amante de si mesmo, oportunista, estrategista, eles não vê na pregação genuína do Cristo ressurreto oportunidade de se elevarem socialmente, né? Não vê na pregação genuína do Evangelho uma oportunidade de crescer na vida.
então se obrigam a alterar, a perverter, a tirar ou colocar. E é por isso que a qualidade ela vem perdendo as suas características. Há um crescimento numérico, sim, mas há uma perda de qualidade. E volto a falar para quem está chegando, que quando eu falo perda de qualidade, eu falo de uma frequência abarrotada. Agora, graças a Deus, está voltando ao direito, né? O número de percentual de frequência no templo, porém, as pessoas entram e saem pior. Paulo se expressou, né, na igreja para os irmãos em Corinto, dizendo: vocês tomam a ceia não para melhor, mas para pior. Eu não estou acrescentando nada, é pior mesmo. Porque o que se espera de uma pessoa que está sentada num púlpito, o que se espera de uma pessoa que prega, o que se espera de uma pessoa que frequenta as igrejas que tem departamento, né? Grupo de jovens, grupo de irmãos, o que a gente espera desse porteiro, o que a gente espera desse corpo financeiro é a transparência. Eles não vão se tornar homem de caráter, não, porque homem de caráter já deve ser antes de ser crente, mas por serem crente, eles vão manifestar de uma forma ainda mais excelente o caráter de Cristo em suas vidas. Dizer que o homem vem para a igreja para se tornar homem, para responder pelas suas atitudes, não, senhor. E é bem verdade que o evangelho é tão poderoso que Paulo diz que quem roubava não roube mais. Tem gente que tem atos, né? Atos de origem, porque nós temos o pecado original, que mesmo que o homem não beba, não fuma, não se prostitui, há nele o vírus do pecado. Mesmo que ele seja um mancebo de qualidade, ele precisa ter um encontro com Jesus e precisa que este evangelho ele seja genuíno, para que Cristo possa dar o crescimento, tá entendendo? Para que Cristo se desenvolva na vida desta pessoa, né? É bem verdade que tem sim esta realidade, mas o que desejamos encontrar dentro da ala cristã, dentro da igreja, o que esperamos encontrar neste movimento frenético de pessoas que 7 e 8 horas, graças a Deus, vão em rumo a uma igreja, o que esperamos é duas coisas. Uma coisa, primeiro, transformação. Mas como haverá transformação se o homem que prega está pregando o seu próprio evangelho? Como vai haver transformação se o evangelho que está sendo pregado, ele está sendo pervertido? Porque agora tem uns novos métodos. Agora tem pessoas que descobriu como fazer a igreja crescer. O Espírito Santo é possível. Eu acho que o Espírito Santo está pegando aula com essa gente. Deixa eu te perguntar, o Espírito Santo não se inscreveu na sua escola ainda? Você que ensina como uma igreja crescer. Nossa, hein? Que bênção, hein? Que bênção. Cresce de forma numérica, mas em qualidade. Só um pode fazer a igreja crescer, tanto numericamente, de forma saudável, como no âmbito qualitativo. Falando isso, eu vou partir para o encerramento. As igrejas que estão crescendo, elas levam o nome de igreja exponencial. Não pense que essa palavra ela se aplica apenas à empresa, né? A visão exponencial, né? É uma coisa que é promovido, é um crescimento que acontece de forma rápida e impactante. Sabe aquele crescimento da noite para o dia? Aquela coisa, né, que deixa todo mundo assustado. E é claro, mérito para quem tem esta habilidade.
senhor tem alguma coisa contra a igreja de visão exponencial? De jeito nenhum. 180 compartilhamentos, que bênção, glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmão Edson, irmão João Guedes estão me saudando com a paz do Senhor, saudando aqui todos os nossos irmãos que estão cooperando. Shalom Adonai, obrigado, meus amados, por esse número considerado de compartilhamento. Agora, note o que eu estou falando. Não é só as empresas que estão aplicando, né, essa visão exponencial, né? Porque essa visão exponencial ela vem acompanhada com tecnologia, ela vem acompanhada com uma estratégia assertiva. Esta visão exponencial dentro das empresas dá condição para identificar, o pastor João, meu filho, que usa essa expressão, né? Dá oportunidade para que esta empresa, para que os seus gestores identifiquem a dor dos seus clientes. A dor dos seus clientes. Está entendendo? Antes as empresas apresentavam a cor, o carro, né? O produto pronto. Hoje não. As empresas estão trabalhando dentro do gosto da mãe, do gosto do filho, o gosto do pai, né? O design da roupa. Hoje, nesse novo normal, né? Estamos vivendo um crescimento onde o mercado de trabalho, perceba que quando você pesquisa algo no mercado pago, dependendo de quantas vezes você pesquisou, aquilo vai aparecer freneticamente, continuadamente no seu visor. A visão exponencial, né? O algoritmo, né, está sendo colocado para que a dor desse cliente, o que ele está procurando, é uma visão tão importante que ajuda o cliente a entender ele mesmo, porque nem ele sabe o que quer mais. Nem ele sabe que caminho tomar. Então, na verdade, essas empresas, elas estão identificando, elas estão acompanhando, elas estão mapeando o seu gosto, elas estão mapeando o seu comportamento, elas estão mapeando quanto tempo você para na rede social, elas estão mapeando o seu perfil agora mesmo, né? Agora mesmo eu estou sendo avaliado, né, por toda esta visão tecnológica, por toda esta visão exponencial que procura, eles não oferecem. Quando eles apresentam o produto, ele já sabe o que os seus clientes querem, né? E essa visão exponencial, ela vem para dentro da igreja, ele é muito bem-vindo, sim. Por quê? Olha, o ambiente melhora, né? Antes a mãe ficava com uma criança no colo e chora a criança, e a mãe quer ouvir a palavra, e é uma coisa assim, né? Que a mãe, o pai, né? E os porteiros que tem que ficar e levanta e que pega água. Hoje não, dentro dessa visão exponencial, a igreja estão sendo projetadas para que os seus membros, os seus seguidores, né, tenham total condição de viver um ambiente mais agradável do que a sua casa. Você está entendendo? Assim como a mãe deixa o seu filho na creche para trabalhar, para os seus afazeres e vice-versa, os pais, as igrejas, com essa visão exponencial que é muito bem-vinda, elas estão preparadas para isso. Então eu não posso negar que o crescimento é resultado de um pastor que também é um excelente gestor. Aplauso para você, parabéns. Nada contra você, né? Toda a estrutura, né? Banco, cadeira, som, né? Ar-condicionado, né? Enfim. Mas o que eu critico, não é uma crítica, né, pejorativa, é que quando a igreja só também faz uso dessa visão exponencial, melhora tudo, tudo fica mil maravilha,
né, realmente o número de pessoas começam a frequentar, né, o som, tudo é muito bem controlado, regulado, tudo mil maravilha. Mas o que eu apresento aqui é quando essa visão ela apenas tem o objetivo de aumentar o número de pessoas. Você está num ambiente agradável, com ar-condicionado, seu filho sendo cuidado, não só por uma pessoa que apresenta ter competência espiritual, não. São pessoas da área da educação. E não é só sendo da área da educação, sendo cuidado por pessoas especializadas dentro da faixa etária, né? As igrejas que não têm essa visão exponencial, ele coloca uma irmã daquela que não gosta nem de olhar para a cara da criança. A criança olha, chega em casa com trauma, tá entendendo? Para você perceber que se a visão exponencial é criticada, é o que eu não estou fazendo, então esta visão de igreja linear, né? E não é por ser linear, arcaica mesmo, arcaica, né? Que coloca pessoas que não gostam de pessoas, né? É preciso fazer também um processo de recrutamento na igreja, é preciso sim selecionar, é preciso sim, não sou contra isso não, entendeu? Agora, se apegar somente nesta visão, com o objetivo apenas de alcançar um número desejado de pessoas, aumentar o número, aumenta-se o número e a qualidade. A pessoa está num ambiente agradável, mas é preciso que essa visão exponencial, já que vamos fazer uso dela e precisamos fazer, porque hoje você consegue formar um grupo de obreiros, né, fazendo uso de uma plataforma, né, pela rota online, conseguimos hoje diminuir, vivermos ligados, né? A internet permite isso. Então, temos que fazer isso, né? Agora, contrapartida também, eu já que falei da igreja, dessa visão exponencial dentro da igreja, também tem aquela empresa linear. O que é a visão linear? É aquela visão que o crescimento é paulatino, o crescimento é soma, né? Está dentro de uma trajetória, né? Os gestores, né? O presidente dessa empresa, ele espera alcançar um resultado daqui a 10 anos, ele tem toda uma estratégia, ele tem todo um planejamento. Enquanto a visão exponencial, ela não faz muito uso da missão, visão e valores. Ela não faz uso desses 3 elementos. Já a visão linear, ela faz uso desses 3 elementos, missão, visão e valores. A igreja linear, ela se desenvolve dentro de missão, a nossa visão, os nossos valores, né? Enfim, eu não quero aqui falar né, do RH no seu desenvolvimento. Eu estou apenas aplicando, porque essa visão linear empresarial, ela vem também para dentro da igreja. Só que, diferente da visão exponencial, que melhora, oferece uma qualidade de culto melhor no sentido dos aparatos, bancos, som, ar-condicionado, pecam porque afastam Cristo, sabe? Tiram aquele que Lucas diz para Teófilo, e acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. E que Paulo diz para Timóteo, olha, para aquela igreja, aliás, de Corinto, né, que estavam cultuando os homens, ele diz, olha, eu reguei, né, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Ele está falando de qualidade, de crentes que apresentavam em suas atitudes, no seu relacionamento social, familiar, mudança que o cristianismo vem com poder para realizar. As igrejas com visão linear, elas apresentam também
uma visão legalista, sabe? O legalismo, né? O legalismo, ele tem uma visão, né? Que o que importa é as regras, né? O que importa é as tradição, né? É diferente do exponencial, que busca resultado, busca crescimento numérico, com eficiências, com excelência no resultado. As igrejas de visão linear, elas são legalistas. Ela diz assim: é melhor pouco com qualidade do que muita gente sem qualidade. Eles se escondem, tá entendendo? Eles se escondem, não investem nas igrejas, não melhoram os seus bancos, né? A igreja coopera e não vê um desenvolvimento, não vê uma mudança, né? Tá entendendo? Quer dizer, não é, eles se escondem, na verdade são pessoas, são bispos, são pastores, são reverendos, são grão-bispos, são apóstolos, tanta nomenclatura, tá entendendo? Mas que na verdade não serve para nada, são legalistas, tá entendendo? Ainda pregam dizendo que Deus quer quantidade, Deus quer qualidade, não quantidade. Eu não sei aonde que você aprendeu isso, meu nego. Viu, neguinho? Eu não sei aonde você está pior do que as igrejas exponencial, que só querem crescimento. O erro é não trazer Cristo para esse crescimento expressivo. Enquanto eu e você, numa igreja linear, legalista, está entendendo? Ninguém prega o evangelho, ninguém procura estudar a Bíblia um pouquinho, né? O líder dessas igrejas, a liderança dessas igrejas, elas são contra tudo e contra todos, né? São preconceituosas, viu? São preconceituosas. Que qualidade o quê? Apesar de não crescerem numericamente, vocês também não têm qualidade nenhuma. Porque vocês, diferente dos gnósticos daquela época, que queriam perverter o evangelho para a libertinagem, vocês pervertem o evangelho genuíno com uso e costume, com regra que vocês estabeleceram, com norma que vocês estabeleceram. Está entendendo? Vocês querem prender, amarrar, vocês querem atrofiar as pessoas. Se tem um grupo da igreja exponencial que crescem, mas não se libertam das suas práticas mundanas, e aí também perde-se a qualidade. Nas igrejas linear, não é só linear não, legalista, eles são salvos pelas obras, eles são salvos porque praticam. Salvo, a Bíblia diz que o salvo, ele não é salvo pela obra, mas o salvo, ele tem boas obras. Então essa visão linear, esse legalismo, né, de ficar ditando regra, é igual os judeus saduceus daquela época, entendeu? Faça o que eu mando, mas na verdade nem quem manda consegue fazer o que manda fazer, tá entendendo? O caminho é estreito, mas o caminho estreito de Jesus, passou ele, passa eu, passa você, passa todos nós. A ovelha tinha que passar por aquele lugar estreito. Não confunda a sua norma radical, legalista, não confunda a sua autoridade déspota, viu? O seu autoritarismo, entendeu? A sua presunção em querer ser mais do que Deus, compreende? Ditando a sua regra, dizendo para os irmãos não comprar carro de cor vermelha, dizendo para os irmãos tanta coisa. Para que fazer isso? Eu respeito a visão linear, respeito, mas eu acredito que tem como a gente fazer uma junção da visão linear e a visão exponencial. Ou seja,
o crescimento quantitativo e o crescimento qualitativo. Tem como sim fazer. Está aí, 1 Coríntios, capítulo 13, 3, né? Capítulo 3, já aí encerrando então, está aí escrito, eu plantei, glória a Deus, eu plantei, 3 e 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Que Deus te abençoe, que a sua igreja cresça muito, que Deus continue dando sabedoria a você, que abriu uma igreja, tem um novo templo, e já está com 1.000, 2, 3, amém. Mas que no meio desses 1.000, seja 1.000 com qualidade. E se não tiverem a qualidade, não entenda que eu estou falando de excelência, porque onde tiver o ser humano, ali vai haver uma libertação progressiva. É possível que alguém deixe do vício, mas enquanto ser humano, o Espírito Santo vai ter que trabalhar nele. Mas que o mundo veja uma melhora, que o mundo veja uma mudança. E você que quer também crescer numericamente, mas afirma que Deus só quer qualidade, acerta essa visão. Parabéns a você que também tem uma igreja com poucos membros, como a minha e outros muitos irmãos, né? Amém. Mas que você entenda que Deus quer fazer a sua igreja crescer numericamente, sem perder a qualidade. Deus te abençoe. Deixa eu orar com você. Shalom Adonai. Obrigado a todos, viu? Eu creio que a gente pode chegar até mais de 180 compartilhamentos, mas grato a Deus. E nessa terceira live, dentro desse tópico, vou estar com esses pastores para fechar com chave de ouro e eles elucidarem de forma mais clara aquilo que na minha limitação não consegui oferecer a vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos igrejas, fazemos parte da igreja, mas no sentido regionalizado. Tem igrejas com um número expressivo, tem templos com poucas pessoas. Porém, meu Deus, que possamos ter uma visão mais centrada, que esta qualidade, que não é somente na melhoria do templo, na sua estrutura, e que a qualidade também não está simplesmente nesse abandono, nesse templo, que não acompanha a evolução, na mente desse líder que não vê na tecnologia a oportunidade de avançar, de comunicar as verdades de Deus, de fazer uso também de todo esse novo normal para melhorar a sua relação com o povo que o Senhor lhe confiou. Tanto na igreja de visão exponencial, tanto na igreja de visão linear, o Senhor continue sendo o Senhor continue prosperando e que nós possamos ter alegria de dizer, como Lucas disse para Teófilo, e os crentes louvando a Deus e o Senhor fazendo a igreja crescer, tanto numericamente como em qualidade. E Paulo fecha 1 Coríntios 3 e 6, dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor deu o crescimento. Deus te abençoe. Shalom Adonai. 3 e 6, dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor deu o crescimento. Deus te abençoe. Positivo, pastor. É isso aí. Tá bom?